Na Band FM, quem ama não esquece. O mundo tá cheio de gente preconceituosa, mas também tá cheio de gente que, pensando que está ajudando, só atrapalha. O que nós deficientes, de qualquer natureza, precisamos é de apoio. Eu nasci com uma doença rara e, por falta de condições e de acesso à informação, eu acabei perdendo a minha visão completamente antes dos 10 anos de idade. Como qualquer criança que tenha passado por uma coisa assim, foi muito difícil para mim lidar com aquela situação. Eu tinha só 10 anos. Tanta vida pela frente, tantos sonhos. E, sinceramente, naquele momento eu achei que tudo estava perdido. Mas os anos foram passando e eu fui aprendendo a lidar com a minha nova vida. Fácil não era, mas eu sempre fui uma menina teimosa e não podia deixar de viver só porque eu não enxergava mais. Claro que, apesar de me adaptar à grande maioria das situações, dentro de mim sempre ficou uma revolta, sabe, com aquilo tudo. A pergunta que me acompanhava a vida inteira era: por que eu? Por que comigo? Quando eu já tinha os meus 18 anos, eu fui convidada por uma amiga da minha mãe para ir num evento para deficientes visuais. Sinceramente, eu não estava nem um pouco a fim de ir. Eu detestava esses encontros, eu achei que seria uma chatice. Mas a minha mãe insistiu tanto, que eu acabei indo. Fui sem saber que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Eu estava com a minha mãe quando ela me disse que ia ao banheiro e eu fiquei ali, sozinha, e sem saber direito onde é que eu estava e como era o lugar. Até que alguém se aproximou. Nossa, me desculpa, mas eu preciso te falar uma coisa. O seu perfume, meu Deus do céu, o seu perfume é maravilhoso. O quê? O seu perfume. Ah, obrigada. Desculpa, é que eu tô meio perdida aqui. Eu não conheço ninguém aqui. Desculpa chegar desse jeito sem me apresentar. Eu sou o Luiz. Pronto. Agora você conhece alguém. Agora você me conhece. Prazer, viu? Prazer te conhecer. Eu e o Luiz engatamos uma conversa bem animada e eu soube que, assim como eu, o Luiz também era deficiente visual. Mas diferente de mim, o Luiz já tinha nascido sem a visão e nunca tinha enxergado nada na vida, nem sombras. Apesar disso, ele era um cara muito alto astral, muito divertido mesmo, e a gente se deu muito bem. Acho que a minha mãe, vendo que eu tinha arrumado uma companhia, nem se aproximou mais de mim. Eu só percebi que ela estava demorando horas depois, já que eu e o Luiz perdemos a noção do tempo de tanto que a gente conversou. Ele me contou a história de vida dele e eu contei a minha. Quando o evento acabou, a gente prometeu ligar um para o outro. Foi assim que o Luiz entrou na minha vida e foi assim que nós nos tornamos muito amigos. Mesmo nenhum de nós enxergando, a gente vivia passeando por aí. Eu sei que para quem está ouvindo pode até parecer difícil, mas nós dois éramos muito acostumados a nos virar sozinhos. A gente adorava ir para parque, a gente ficava sentadinho, sentindo o sol, ouvindo o barulho das crianças brincando, conversando. Era maravilhoso. Era maravilhoso porque eu nunca tive um amigo assim. Ainda mais um amigo como eu. A gente falava das nossas dificuldades, do preconceito que nós dois enfrentávamos e também dos nossos planos, dos nossos sonhos. O Luiz realmente era um cara muito legal e com o tempo aquela amizade foi se transformando em amor. Andréa, eu queria te pedir uma coisa. Será que eu posso tocar no seu rosto? Será que você me deixa tocar no seu rosto? No meu rosto? É. O seu perfume e a sua voz eu já conheço bem. Mas agora eu quero te tocar. Será que eu posso? Pode. Eu tô aqui. Ah, nossa. Como você é bonita. Você
é a mulher mais linda que eu já vi. Ele era assim. Vivia fazendo brincadeiras, piadas. Mas quando eu ri, ele falou que aquilo era mesmo verdade. O Luiz ficou tocando meu rosto, passando os dedos em cada partezinha, sei lá por quantos minutos. E pediu para que eu também fizesse o mesmo com ele. Eu descobri que ele tinha um nariz fino, uma sobrancelha grossa e também que usava barba. Era assim que a gente conseguia ter uma ideia de como o outro era. E foi aí que ele me surpreendeu com um beijo. Eu não tinha dado muitos beijos antes na vida. É que não são muitos homens que querem se envolver com uma mulher cega, mas aquele beijo me transformou. Eu já estava encantada pelo Luiz e quando ele me beijou, eu senti uma coisa tão forte, uma coisa tão bonita por ele, que eu tive a certeza que aquela história só estava começando. Assim nós começamos a namorar e eu posso dizer que o Luiz trouxe um outro significado para minha vida. Com ele eu aprendi a ouvir muito melhor, a sentir mais, a admirar o vento que soprava no meu rosto, a perceber mais o perfume das coisas, a valorizar o toque. Eu aprendi a dar valor a tudo, as pequenas coisas, a cada segundo da nossa vida. Mas o Luiz me ensinou principalmente a amar e ser amada. Alguns anos depois, ele me pediu em casamento. Eu nunca imaginei que eu poderia me casar. Eu sempre achei que eu não encontraria um homem disposto a viver ao meu lado. Mas eu não só encontrei um homem. Eu encontrei o melhor homem desse mundo, o melhor. Eu e o Luiz já éramos bastante independentes. Nós dois ainda morávamos com os nossos pais, mas a gente já sabia se virar. Claro que nossas famílias ficaram um pouco preocupadas da gente morar sozinhos, mas a gente bateu o pé. Decidimos que a gente teria sim o nosso cantinho. A gente se sentia completamente capaz de viver. E foi tudo muito tranquilo, sim. Nossa casa era toda adaptada, né? A gente conhecia muito bem e tudo dava certo. O problema veio depois, quando eu descobri que eu estava grávida. Calma, meu amor. Calma, Andréia. Você não precisa ficar nervosa, calma. Luiz, como é que a gente vai cuidar de um bebê, Luiz? Imagina só, nós dois. Só nós dois é uma coisa, mas um bebê... A gente não tem condições para isso. Meu amor, vai dar tudo certo. A gente vai fazer acontecer. Vai ser perfeito. Vai dar tudo certo. E eu sei, tenho certeza que você vai ser a melhor mãe que o nosso filho poderia ter. E eu também. Eu vou ser o melhor pai para ele. Vai dar tudo certo. Calma. Eu estava apavorada. Nós conseguíamos nos virar muito bem só nós dois, mas com um bebê? Como eu ia cuidar de um ser tão pequeno? Não tinha a menor possibilidade. Mas o Luiz me apoiou. Ele não deixou que eu me desesperasse. A todo momento ele ia me mostrando que a gente ia dar conta sim. E eu confiei nele. Quando o nosso Gabriel nasceu, foi um misto de emoções. Mas eu acho que toda mãe de primeira viagem sente as mesmas coisas. Sente medo, preocupação e um amor maior do que qualquer coisa nesse mundo. Naquele momento eu soube que eu seria capaz de tudo pelo meu filho. A minha mãe foi um verdadeiro anjo e ajudou muito a gente, muito mesmo. Ela praticamente se mudou para nossa casa por um tempo e depois nós acabamos contratando uma pessoa que nos ajudava. E assim nós fomos levando. Nem sempre foi fácil, mas foi lindo, viu? Nosso filho, graças a Deus, era muito saudável, esperto e dia a dia nós íamos superando as nossas dificuldades, ultrapassando qualquer barreira que aparecesse. Com 10 anos, o Gabriel já era um menino totalmente independente, que ajudava muito em casa. Precisava ver como ele era carinhoso, cuidadoso com a gente. Nós sabíamos que na escola
Ele ouvia a piadinha dos amigos por ter o pai e a mãe cegos. Mas isso nunca foi motivo de vergonha para o nosso Gabriel. Pelo contrário, a professora sempre dizia como ele tinha orgulho da gente e como nos defendia até. E nós só dávamos amor, amor demais para o nosso menino. Ele cresceu um homem do bem, estudou muito, se formou médico. Dá para acreditar. O meu filho é neurocirurgião e eu sou a mãe mais orgulhosa desse mundo. Muitas vezes a gente não conseguia ajudar nos deveres de casa, mas isso nunca foi motivo para a gente não estar ali, lado a lado, apoiando ele em tudo. E ele chegou lá. Meu Deus, que orgulho. Que orgulho, viu? Ele chegou lá, ele conseguiu. Mas o melhor de tudo não é nem a profissão e o sucesso que o Gabriel tem, mas sim o netinho que ele me deu. O nosso Gaelzinho que chegou há 2 anos trazendo tanta alegria. E olha, um amor totalmente novo para mim e para o meu marido. Eu e o Luiz estamos juntos há 45 anos e somos tão felizes. Hoje vivemos só nós dois no nosso apartamento e ainda nos viramos muito bem, muito bem. Sabe aquela pergunta que eu disse que me acompanhava? Aquela, por que eu? Por que comigo? Então, essa pergunta que eu tanto me fazia por ter perdido a visão. Bom, hoje eu sei que tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer para que eu conhecesse o Luiz e construísse essa vida incrível ao lado desse homem maravilhoso. Às vezes a gente não entende alguma coisa que acontece, né? A gente se pergunta, se questiona, a gente sofre e não percebe que lá na frente tudo vai fazer sentido. Eu não mudaria nada na minha vida, absolutamente nada. Foi justamente por ter perdido a minha visão que eu pude encontrar o meu grande amor e construir uma família ao lado dele. Eu deixo a minha história aqui também para mostrar que nós, que temos algum tipo de deficiência, não precisamos de pena, mas sim de apoio e encorajamento. Essa é a palavra, encorajamento. Foi assim, tendo apoio e coragem, que chegamos até aqui.